Apocalipse capítulo 6. E eu já tá no meio. Dado todos esses recados. Acabou o 6, não? Não. Não, nem começou. Hoje a intenção é fazer um milagre. Conseguir cobrir do versículo 3 ao 17. Vamos voltar para a oração que perdeu essa oração. Então, isso aí vai ser um milagre. Pensei que ia ser só uma folha, vai ficar para depois. Então vamos lá? Eu quero só ler. O nosso foco vai ser do versículo 2 ao 17, 3 ao 17, mas eu quero ler todo o capítulo 6 de novo, só para contextualizar aí. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam na terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, os irmãos que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportá-la? Texto maravilhoso, texto muitas vezes complexo, e eu queria então continuar falando hoje sobre Apocalipse capítulo 6. E talvez a gente olhe, talvez você não você já fez essa pergunta, e talvez esse seja o sentimento da maioria das pessoas. Apocalipse é um livro de desgraça. Apocalipse é um livro de más notícias. Mas a minha pergunta é: ele é de boas notícias ou de más notícias? Depende. Depende para quem você está dirigindo essa notícia. Exatamente, Edna. Então, nós temos os selos, as trombetas e as taças. São mensagens dos julgamentos de Deus àqueles que se opõem a Deus, àqueles que destroem a terra, dos inimigos de Deus. Então, para essas pessoas, é uma mensagem de
justiça, é uma mensagem de julgamento. Agora, para aqueles que estão sofrendo perseguição, nós estamos no meio do que está acontecendo agora no Afeganistão. Irmãos nossos, nesse exato momento, têm que fugir do país, porque eles estão em perigo de morte. Muitos já morreram. Muitos já morreram. E por que eles morreram? Aqui o texto ele deixa muito claro quem está, aqueles que estão debaixo do trono. Quem são aqueles? Quais são as almas daqueles que estão? Aqueles que morreram por causa do testemunho do Evangelho. Agora existem irmãos nossos morrendo no Afeganistão, morrendo por causa do testemunho do Evangelho. As almas deles vão para debaixo do trono do Cordeiro. Amém. Então, para essas pessoas, o que eles mais desejam é que Deus, que Jesus volte e restabeleça o seu reino sobre tudo e sobre todos, o seu reino de paz e justiça para sempre. Então, é uma mensagem de esperança para nós. A gente tem que perder esse negócio de que o Apocalipse, essa mensagem de desgraça, de que os filmes de Hollywood que a gente vê. Aí a gente viu que os 4 cavaleiros do Apocalipse, isso aqui, essa sessão do capítulo 6, é mais conhecido como isso, os 4 cavaleiros do Apocalipse. E existe aí uma sequência lógica que eu falei nas 2 últimas semanas, que é uma série igual de dominó. Você tomba um, os outros vão caindo em sequência. Aí nós vimos na semana passada o primeiro cavalo branco, que significa conquista, aquele que sai para conquistar. E aí, aquele que sai para conquistar vai atear uma reação em cadeia. Por quê? Ele vai sair para conquistar e nessa conquista ele vai ter que passar para outras terras, por outros lugares. E essas pessoas não vão querer ser conquistadas. O que vai iniciar o quê? Guerra. Que é o segundo cavalo, o cavalo vermelho. A partir do cavalo vermelho sai então o terceiro cavalo, que é o cavalo preto, com a balança nas mãos, que significa a fome. Porque uma vez que você tem guerra, existe escassez de alimento e você vai automaticamente ter fome em um determinado país. E aí, em último lugar, seguido a guerra, seguido a fome, a consequência é o quê? A morte. Então, nesse contexto todo, o que o Apocalipse está fazendo em uma linguagem figurada, em uma linguagem simbólica, é mostrando o que está acontecendo nesses últimos dias. O que Deus está permitindo acontecer sobre todo o mundo. A partir do que? A partir de uma obra iniciada que nós vimos na semana passada com a abertura do primeiro selo, que foi esse primeiro cavaleiro branco. Então, nós vemos um ciclo aí, que João está demonstrando através de símbolos. Então, eu acho que até aqui isso tem que ter ficado claro. Até aqui a gente está tranquilo com isso. Vocês entenderam essas coisas? Legal. Então, a quebra dos selos, eles vão revelar o conteúdo do selo. Porque, por um lado, a gente tem o rolo, ou pergaminho, com 7 selos. Para você abrir esse pergaminho com 7 selos, todos os selos precisam estar quebrados. Contudo, aqui os selos são o conteúdo do pergaminho. Por que a gente precisa assumir que os selos são o conteúdo do pergaminho? Porque depois dos 7 selos, ele não fala mais desse pergaminho em lugar nenhum. Então, esse rolo é tão importante, mas tão importante, o seu conteúdo é tão importante, que João não deixaria isso de fora. Imagina que ele abre os selos, quebrou os 7 selos. Tá, e qual é o conteúdo? Não tem conteúdo? Então, pro profeta, pro apóstolo João, que está escrevendo em linguagem simbólica, não demanda demais a nossa imaginação entender que ele está fazendo uma alusão ao conteúdo do livro com a quebra dos selos. Amém? E é interessante também que depois que se abre os 7 selos, começam as 7 trombetas.
Então é quase que um que sai do outro, que sai do outro. Então é isso que está acontecendo. Os 4 cavaleiros, mais uma vez, são imagens ou alusões de Zacarias capítulo 1 e Zacarias capítulo 6. Se você teve a oportunidade de ler essa semana, você viu lá a igualdade que existe nessa alusão. João, ele não está fazendo uma citação. Qual que é a diferença de uma citação e uma alusão? Uma citação é quando você está citando, como diz o profeta tal, e aí você cita as palavras dele. João, ele não está citando ninguém. João está aludindo, ele está falando coisas que ele espera que nós, que conhecemos o Antigo Testamento, nós entendamos. A linguagem dele, essa linguagem é do profeta Isaías, essa linguagem é do profeta Joel, essa linguagem vem de Jesus. Então nós precisamos saber, ele está fazendo alusão, ele não está fazendo uma citação, ele não está, em inglês é um quote, né? Ele não está citando diretamente, ele espera que você entenda. Por isso que essa é a diferença entre uma alusão e uma citação. E ele também vai fazer uma alusão à pregação de Jesus, o sermão escatológico de Jesus, de Mateus 24, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Então, nós temos que ter essas coisas na cabeça, e se você ler o sermão profético de Jesus, você vai ver como que ele segue a mesma estrutura aqui. Aí a pergunta que nós tivemos e passamos rapidamente também foi a questão, isso aqui é uma visão para agora ou é uma visão para o futuro? Porque João está vendo uma coisa aqui que é uma coisa comum para nós. Se você vive e você não é uma pessoa alienada, você acompanha qualquer jornal e você estudou um pouquinho de história na igreja, na escola, você vai se lembrar das 2 grandes guerras mundiais. Você vai se lembrar de outras guerras. Você vai se lembrar que nós vivemos em constante guerra. Nosso mundo é um mundo que vive em guerra. E mesmo que nós, aqui nos Estados Unidos, não passemos por isso que isso aqui está descrevendo, como nós temos vivido hoje, nessa semana, tivemos no Afeganistão, tem mais guerra. Que saiu do poder, um que deixa o país, agora vem outros que querem dominar, que são aqueles que querem trazer o quê? Domínio, conquista. Aquele que tem esse anseio por domínio vai trazer o quê? Guerra, vai trazer fome, vai trazer morte. Então, em um sentido, isso aqui que João está descrevendo é uma coisa que sempre está acontecendo, sempre está acontecendo, sempre está acontecendo. Contudo, isso aqui é o ápice de toda a maldade. Porque, por exemplo, mas e o anticristo? Quem é o anticristo? Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre o anticristo, mas quando a gente fala de anticristo, e o apóstolo João, ele usa nas suas cartas que muitos anticristos já saíram pelo mundo. Desde o tempo dele tem anticristo. É aquele que se opõe contra Cristo. Então nós temos modelos de anticristo, nós temos Hitler, nós temos Stalin, Mussolini, nós temos outros modelos, homens que fizeram barbaridade, que dominaram pelo poder e fizeram atrocidades. Mas eles são o anticristo? Não, eles são modelos que apontam para o último, o escatológico anticristo. Aqueles que vai fazer Hitler parecer uma criança no jardim de infância. Então esse final, então o Apocalipse ele está mostrando que, sim, nós vivemos esse tempo, isso aqui de uma certa forma está acontecendo no nosso meio. Rodrigo, mas todos esses sinais que a gente está vendo, será que já não é o fim? São sinais do fim, é o que Deus está mostrando na palavra dele, mas existe um tempo marcado. E esses eventos aqui que eles estão descrevendo são eventos catastróficos em nível mundial que antecedem a vinda de Cristo e o seu reino. Porque é exatamente isso que a gente encontra no final do capítulo 6 aqui. Com o desfazer de todo o universo. O céu se desfazer. Gente, se acontecer alguma coisa com o sol, se mudar a lua de lugar um pouquinho, o que acontece com a terra? Não tem vida. Se mudar o sol um pouquinho, o que acontece com a Terra? Não tem vida. Aqui nós estamos falando de um universo em colapso. E como que vai continuar com a vida na Terra? Então aqui nós estamos falando do fim das eras. Do fim, quando Deus ele vier
para refazer todas as coisas. Então é desse tempo que a gente está falando aqui, é do fim. Então, isso aqui são, apesar de nós podermos encaixar com coisas que acontecem hoje, e a mensagem do livro do Apocalipse é para essas coisas que nós acontecemos hoje. Porque essa pessoa que morreu hoje por causa do testemunho de Cristo, essa pessoa, ela vai ser vingada, ela vai ser justificada. Então é uma mensagem para hoje, mas é uma mensagem também para o futuro. Existe um tempo que Deus marcou para julgar e estabelecer. Aí a gente viu então semana passada do cavalo branco, o conquistador, que eu chamei de o anticristo, que é aquele que imita o Cristo, que é aquele último governante que vai sair para dominar. E ele pensa que ele domina com a força do seu braço, mas é que Deus quem deu a ele domínio, para que ele faça aquilo que Deus determinou que aconteceria. E ele só pode fazer aquilo que Deus determinou que ele faria, nada mais. Porque todo o governo da história está nas mãos do Senhor. Ele é o soberano. E foi dado a ele. Ele não tem. Deus deu a ele a autoridade para ele fazer o que ele vai fazer. Então ele sai para conquistar. Nessa saída para conquistar, mais uma vez, vem o cavalo vermelho, que por causa da sua ambição, mais uma vez, vai trazer o quê? Guerras. E é interessante, gente, abre aí comigo rapidinho o capítulo 24 de Mateus, porque eu não quero ver só isso aqui que eu coloquei na tela, rapidinho, só para a gente, que eu quero dar um exemplo para vocês, daquilo que eu falei para vocês, de comparar o sermão escatológico de Jesus com isso que a gente está estudando, para vocês verem como que isso é, como que João está seguindo um padrão aqui, né? Então, queria ver com vocês aí rapidinho, a partir do versículo 4, do versículo 24 de Mateus. Diz assim: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e então enganarão a muitos. Perceba uma coisa, o que Jesus acabou de falar? Muitos virão em meu nome dizendo que são o Cristo. O que João está falando aqui que vai aparecer? Qual é o primeiro cavalo? O branco, que na nossa concepção é o anticristo. Muitos virão dizendo que são o Cristo. Se ele não é o Cristo, ele é o quê? Ele é o anticristo. Continua: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. O que vem depois do cavalo branco? O cavalo vermelho, que representa guerra. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome. O que é o terceiro cavalo? Fome. Então vocês conseguem ver, existe um padrão. João não está tirando do nada. Aliás, quem está revelando essas coisas para ele? Quem pregou o sermão escatológico? Jesus. Então não é que João estudou e João foi revelado, ele recebeu uma revelação de Jesus Cristo. Fome e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. O que acontece com, o que a gente vê no quinto selo? O que acontece no quinto selo? Quem que aparece no quinto selo? Os mártires, que foram mortos por causa do testemunho. Gente, vocês estão, é tão claro ver o padrão aqui que é impossível não enxergar isso. É impossível não enxergar isso. Então você está vendo que tem um padrão para você interpretar Apocalipse. Você não pode interpretar de qualquer jeito, do jeito que você pensa, que você quer. Eu vou interpretar assim. Aí, naqueles tempos, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, etc. Aí ele continua, vão aparecer outros falsos profetas, e o amor de muitos vai se esfriar. Mas pula para o versículo 29. Vai lá para o versículo 29. O que você vai encontrar no versículo 29? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. O que você encontra no último selo? Tudo se desfazendo, o universo se desfazendo. Não é exatamente o que Jesus está descrevendo no seu sermão profético, em Mateus capítulo 24?
Se você quiser, olhe e compare o capítulo 13 de Marcos e o capítulo 21 de Lucas. É a mesma coisa. Mas eu só queria mostrar isso para vocês verem como existe essa similaridade nos evangelhos. Aliás, quando você lê o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, vocês vão ver muitas similaridades com os evangelhos. Então, o cavalo preto. Aí você vê no cavalo preto uma coisa, que ele fala 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. Do que ele está falando? Logicamente de fome. Mas o que os teólogos aqui, os especialistas vão dizer no assunto, vão dizer é que 1 quilo de trigo por 1 denário, o preço do quilo de trigo aqui, ele está entre 8 a 16 vezes maior do que o comum. Ou seja, com 1 denário você compararia por volta aí de 8 ou 16 quilos de farinha, de trigo. Mas nessa época, por causa disso, o quilo do trigo vai custar 1 denário. O que é 1 denário? Eu preciso saber o que é 1 denário. O denário é o trabalho do dia. Vamos supor que você ganha aí $150 por dia para trabalhar aqui. Você ganha, porque a gente basicamente ganha por hora, por dia, por semana. Então para a gente é muito fácil fazer esse cálculo, né? Então você ganha o dia, $150 por dia. Com $150 você vai comprar um saco de farinha de 1 quilo. É isso que você vai comprar. Com um dia inteiro do seu trabalho. 1 quilo era o que era equivalente para uma pessoa ser sustentada por um dia. Uma única pessoa. Então se, no caso deles, primeiro século, lembra do contexto todo? Nunca esquece do contexto para interpretar Apocalipse. O pai trabalha para prover para a sua família. Ele tem uma família, ele tem uma esposa e ele tem família pequena, 3 filhos. Então, automaticamente, ele precisa de 5 quilos de farinha todos os dias para ter uma alimentação básica, para não passar fome na casa dele. Mas com um dia de trabalho, ele só compra para uma pessoa na família. Aí a Bíblia fala 1 denário para 1 quilo de farinha. Ela fala 1 denário para 3 quilos de cevada. Por quê? Porque a farinha, você fazia um pão melhor. Não, aqui, a cevada aqui é um tipo de trigo que eles usavam de bem inferior ao trigo de fazer o pão. Eles faziam um pão com cevada. Era uma comida ruim, de uma qualidade mais pobre, em termos de nutrientes, mas era o que eles poderiam usar então para poder tentar alimentar a família deles. Mas se ele cai no caso que eu acabei de citar, o marido, a esposa com 3 filhos, 3 vão passar fome. 2 vão passar fome nesse contexto todo, mesmo comendo cevada. Então, Não é que dá para o porco, não? bom, aí tem que perguntar para os especialistas que nasceram na roça, porque eu não conheço. Não sei se dá cevada para o porco. Mas, vocês entendem o que o Apocalipse está dizendo? Ele também não está falando, vai ser assim. Ele está falando de uma fome tão escassa, de um negócio tão duro, que pessoas na família vão passar fome. Vão passar fome. Não vai ter comida para todo mundo dentro de casa. É disso que ele está falando aqui. E lógico, gente, que vai afetar quem? Quem que vai afetar? A igreja. Vai afetar a igreja. Mas Rodrigo, Deus não vai guardar a igreja? Ele vai guardar a igreja. Mas pessoas não estão sendo mortas, ele não disse que pessoas vão ser mortas por causa do testemunho do evangelho. Essas coisas todas vão afetar a igreja. Por quê? Porque quem está causando essas coisas são aqueles que perseguem a igreja. São aqueles que perseguem a igreja. Aliás, você vai ouvir algumas pessoas traduzindo ou interpretando esse texto aqui e falando, quando você lê, não danifiquem o azeite e o vinho. Aí as pessoas, aqueles que acreditam que a igreja vai ser retirada, que a igreja não vai passar pela tribulação, que a igreja ela foi feita cabeça e não cauda, que a igreja está aqui para prosperar, que a igreja está aqui para ganhar. Esse evangelho triunfalista que tem destruído e dizimado a igreja, é por isso que crente não consegue passar por nenhum tipo de sofrimento na vida, porque está acostumado com esse evangelho triunfalista. Quando passar por isso aqui é peneira para a igreja. Peneira mesmo. A gente acabou de passar por uma pandemia e já peneirou.
Então, por que nós não conseguimos passar por tribulação e suportar os sofrimentos como os nossos irmãos conseguem? Como era tão comum para a igreja no primeiro século, passar por tribulação e se manter fiel. Por que nós não conseguimos? Porque o evangelho que nós temos ouvido e pregado é o evangelho triunfalista. Que quando passa por algum tipo de sofrimento, então eu vou sair da igreja porque Deus me tirou isso, ou Deus não me deu isso. Que Deus é esse que deixa os seus filhos sofrerem? Não é um Deus de amor, um Deus que deixa o seu filho sofrer. Por quê? Porque o evangelho tem sido pregado distorcido. Esse é o problema. Então, essa teologia que acredita, existe uma teologia que acredita o azeite e o vinho. O que está falando? Não, o azeite e o vinho são símbolos da igreja. A gente vai sempre ver. Você não tem esse paralelo na Bíblia. Mas e esse texto aqui? E esse texto aqui? Eu não tenho tempo para entrar nesses detalhes. Mas a gente pode investigar isso aqui, a gente não vai achar esse paralelo. Esse paralelo só nasce com essa teologia do arrebatamento da igreja, com a prosperidade da igreja, só com essas coisas. Só com essas coisas. Então, o que é? Se não é o azeite e o vinho, não é o símbolo da igreja, o que é o azeite e o vinho? Aí a gente tem algumas possibilidades, que depois vai ficar mais claro no texto. Mas azeite e vinho são commodities que geralmente as pessoas usavam, pessoas de luxo tinham mais acesso, apesar que os pobres também podiam comprar. Mas está falando do quê? Provavelmente a interpretação disso aqui é isso aqui. Você, na escassez, o que acontece na escassez com o pobre? O pobre fica mais pobre. E o rico? Então, está aqui uma referência a discrepância social que vai ser exacerbada no final. Porque, se você notar, quando você chega no final aqui, quem que está gritando para que as rochas os cubram? Os ímpios, aqueles que não creem. Mas ele está falando aqui bem específico, então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos. Aí depois que ele acrescenta todos os escravos e livres, mas existe um foco dado aqui. Quem são então os que estão causando tudo isso na terra? Os ricos, os reis, os príncipes, os poderosos, os generais, que enquanto o povo está passando fome, está tendo que comprar 1 quilo de trigo a 1 denário por dia, todos os salários do dia para comprar, eles estão tranquilos. Porque, é igual aquele negócio que a gente viu tantas vezes na pandemia, fique em casa. É bom ficar em casa quando você tem o seu salário, quando você tem comida dentro de casa. E aquelas famílias que vendem coisas nas ruas, aquelas famílias que dependem daquele pouco que eles têm para catar lata, para fazer alguma coisa, o que essas famílias vão fazer em casa? Vão morrer de fome. É disso que esse texto está falando. Essa discrepância social. Fique em casa, morre de fome lá na sua casa. É disso que esse texto está falando. Então, essa discrepância. Então, e aí, como que eu sei que a igreja vai passar por isso aqui? Porque se você for para o capítulo 7, o próximo capítulo, e você abrir no capítulo 7, versículo 16, você encontra isso aqui. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Por que ele está falando isso aqui? Isso aqui é a conquista, isso aqui é o final. Quando isso aqui nós estamos na presença de Deus. Ele enxugará os olhos de toda lágrima. Mas ele está falando que eles não passaram mais fome, eles não passaram mais sede, porque eles passaram fome, porque eles passaram sede, porque eles sofreram. Então, de onde que vem esse evangelho triunfalista que fala que a igreja vai ser poupada? Deus nunca poupou a igreja da tribulação, como não está poupando no Oriente Médio agora. Eles estão passando por tribulação. Aí a gente vive no Ocidente, e aliás, esse evangelho triunfalista e essa teoria aí do arrebatamento secreto da igreja, e que a igreja não passa pela tribulação, você sabia que é uma coisa do Ocidente e não do Oriente? Porque eles vivem em perseguição lá. Então tá bom, Deus vai tirar o povo dele da tribulação, por que ele não está tirando no Oriente agora? A gente tem que avaliar as coisas com tirar nosso foco do nosso mundinho. A gente quer ler Bíblia com a nossa cabecinha. Deus tem que fazer aqui. Eu tenho que prosperar, eu tenho que fazer isso.
Ah, porque eu moro nos Estados Unidos. Todo mundo tem um carro, todo mundo tem uma casa, todo mundo. Aí a gente quer esse evangelho triunfalista. É por isso que o evangelho triunfalista faz tanto sucesso aqui. Tenta pregar esse evangelho no Oriente. Para ver se eu consegue encher a igreja desse jeito. Entendeu? Então essas coisas a gente vai vendo e interpretando da maneira que a gente pode. E outra coisa, se você entrar no versículo, no capítulo 13, eles não podem comprar nem vender. Lembra da marca da besta? Quem que não vai comprar nem vender? Os crentes, porque o resto do mundo é marcado. E aí? Então quem que vai passar fome? Exatamente. Eu acho que vai ser nesse momento que nós vamos nos transformar na igreja de verdade. Quem tem, procura ver. Quem tem alguma coisa em casa vai dividir com o outro. Mas é por isso que Deus permite a perseguição. A perseguição sempre foi purificador da igreja. Gente, vocês acham que tem cristão nominal no Afeganistão? Vocês acham que tem cristão nominal na China? Vocês acham que tem cristão nominal na Coreia? Não tem. Esse negócio de você fala para esse povo, cristão nominal, o que é isso? O cara só é cristão se ele estiver disposto a morrer por Cristo. Aqui não. Hoje eu não estou feliz, hoje eu não estou bem para ir para a igreja. Eu não gosto mais. Eu não gosto mais da igreja. Não, eu sou de Jesus, mas eu não vou para a igreja. Eu não preciso de igreja para ser de Cristo. Não, eu sou de Jesus, mas eu vou ficar aqui em casa. E quando ela tem, tá muito tarde para a igreja hoje. Aí não tem coragem de vir na igreja no domingo, porque o culto é à noite. Entende isso? Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão você é? Não passa da primeira vez. Aí vem a tribulação. Gente, passa a tribulação? A raiz, não tem raiz, é cristão sem raiz. Não é o que disse Jesus na parábola do semeador? Veio então as preocupações do mundo e já matou. Imagina a perseguição que não faz. Então, se a gente não estiver firme na rocha, não passa. Não passa. E aliás, só abrir um parênteses aqui. Mas Rodrigo, eu não vou conseguir passar pela grande tribulação. Se o Espírito Santo habita em você, você vai, sabe por quê? Porque é Ele que vai te sustentar. A gente não consegue mesmo, mas é Ele que sustenta a gente. É Ele que segura a nossa mão, não é a gente que segura a mão dele. Então, a questão do vinho e do azeite, essa questão que nós estamos vendo da discrepância, está ligada à riqueza, ao luxo, tá bom? E aí vem o cavalo pálido, o quarto cavalo. E lá em Ezequiel, se você também ler Ezequiel capítulo 14, 21, não vou ler só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, você vai ver que existe uma sequência que ele vai falar. Essas pragas que a gente acabou de ler aqui, no cavalo pálido, e seu cavaleiro chamava-se Morte Hades, e o Hades seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre o quarto da terra para matar pela espada, pela fome, pelas pragas e pelos animais selvagens da terra. Abre depois em Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Você vai encontrar exatamente isso. Deus, desde o Antigo Testamento, tem um dia marcado. Aí o cavalo pálido, que a palavra, eu não posso colocar cavalo amarelo aqui, porque a palavra ali original é cloro. Cloro. Então, a palavra, o mais próximo que a gente pode colocar é um cavalo pálido, é a cor, quando a pessoa está pálida, o que ela está passando? Mal, está ruim, está morrendo, está pálida, é a cor do cavalo. E a palavra que ele usa aí, ele fala que é o resultado de tudo isso, depois da conquista, depois da guerra, depois da fome, e vem o quê? Vem o resultado é o quê? Thanatos kai ho hades. Que é essa palavra grega aí, essa frasezinha grega que ele está falando aqui. Thanatos, a palavra grega Thanatos significa morte. A morte cai e
Hades, o Hades, os seguem de perto. Então, a morte e o Hades. Ou em outras traduções, o Hades pode ser o inferno, traduzido como inferno. O que é o inferno? O que é o Hades? É o lugar onde as pessoas que morrem sem Cristo vão para lá. Sem Cristo. Porque aqueles que morrem em Cristo vão para o seio de Abraão. É a famosa parábola história que Jesus conta, que ele fala de Lázaro e o rico. Ele fala exatamente aí. Tem um lugar que as pessoas que estão mortas agora, espiritual, que é o Hades ou o inferno e o paraíso, onde Jesus foi logo depois da sua morte. Então, lembre-se, existe uma distinção entre novo céu, nova terra e esse lugar espiritual. A ressurreição sempre fala de corpo. Então, o Hades é esse lugar dos não crentes, que eles já estão sofrendo, mas eles vão ser ressuscitados. O Hades vai entregar os seus mortos, eles vão ser ressuscitados e vão ser jogados no lago de fogo e enxofre, para sofrer fisicamente pela eternidade. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, o quinto selo, os mártires. Quem são eles? Aí nós vimos no quinto selo que eles aparecem os mártires lá. E quem são eles? Eles são aqueles que morreram por causa da perseguição, mas não negaram a sua fé. Já tinha isso no tempo de Jesus? No tempo de João, desculpa. Já tinha isso. Ele estava falando para pôr, nós lemos nas cartas, pessoas que estavam morrendo por causa da sua fé. Então eles já estavam passando por isso, mas João está antevendo um dia em que isso aumentaria muito. Por que Deus não livrou os cristãos no primeiro século, da perseguição do primeiro século, e vai livrar os cristãos antes da volta? Está vendo? Não faz sentido esse negócio de tirar a igreja da grande tribulação. Biblicamente não faz sentido. Isso só serve para confortar crente preguiçoso, que a qualquer custo vai sair da igreja, por qualquer coisa sai da igreja, para manter ele ali. Eu preciso encher a igreja. Você acha que doutrina de sofrimento... Exatamente, você já garantiu meu lugar. Mas acha que doutrina de sofrimento... Por que vocês acham, gente, que ninguém mais prega Apocalipse? Porque não enche igreja, não enche igreja. E o que a gente quer hoje? Uma igreja grande e ser rico. Não é isso que a gente quer? Não, a gente quer servir a Deus com fidelidade. Com fidelidade. Então, eles não negam a sua fé. Quem são esses? Esses que estão morrendo agora e não negam a fé em Cristo Jesus. O que João está descrevendo nas 7 cartas agora é em um contexto global. É isso que está acontecendo aqui. Eles têm um número exato, porque no versículo 11, o que Jesus fala para eles aí no versículo 11? Se você tiver aquele aberto aí. Então cada um deles recebeu uma veste branca, eles foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos. Tem número de eleitos? Existe um número de eleitos. Tem um número daqueles que vão sofrer, que vão morrer. Aliás, Jesus disse isso. Aquele que precisa ser morto à espada será. Aquele que precisa ser preso será. Ninguém pode, Deus já determinou isso. Então existe um número exato, nenhum mais, nenhum menos, de mártires na igreja, que vão ser martirizados. Então, eles vão passar por isso. Mas isso aqui, mais uma vez, lembra o que para você? Não existe um número a mais, nem um número a menos. O que isso nos garante? Soberania. É Ele quem controla todas as coisas. Não está nas mãos de Satanás. Ele não faz o que Ele quer. É o Senhor quem mantém. É o Senhor quem tem tudo determinado nas suas mãos. E aí eles clamam, esses mártires, eles vão clamar. Até quando? Ó soberano, santo e verdadeiro. E à primeira vista, quando a gente vê isso aqui, ó, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, a gente pensa, aí eles vão falar, né, para que vingues o nosso sangue. Aí a gente pensa, olha que povo vingativo. E o ensino de Jesus, de dar a outra face. Aí a gente fala, não, isso aqui está errado, isso aqui é contra o cristianismo, porque a nós é ensinado uma piedade falsa, que se Deus é amor, Ele tem que tolerar qualquer coisa. Mas Deus é amor, e Deus é justo e justiça. Ele é santo, Ele não tolera qualquer coisa.
Mas aqui o que eles estão também clamando é um grito de justiça, mas uma justiça pela glória de Deus. Que todos conheçam a glória. Exatamente, eles estão clamando: Deus, até quando o Senhor vai suportar isso? E vingar o sangue dos seus mártires. Por que Deus vai vingar o sangue dos mártires dele? Porque esses que morreram, esses que estão morrendo agora, nesse exato momento, eles estão morrendo agora e o mundo está olhando para eles como o quê? Fracassados, vamos lá. Morreram por causa de um Deus que nem existe. Morreram por um Deus morto. Aqueles que estão matando eles, está vendo o seu Deus aí? O que o seu Deus pode fazer agora com você? Nada. Eu tenho poder, o meu Deus é forte. É disso que eles estão clamando aqui. Deus, até quando? Para o Senhor se levantar e julgar aqueles que nos mataram. Por quê? Para que eles conheçam que o Senhor é Deus e não há outro. Que nós morremos sim, mas para aqueles que pensaram que nós estávamos morrendo por qualquer coisa, morrendo como coitados, como não sabem nem o que estão fazendo, morrendo como desesperados. Não, nós morremos por uma causa, e a causa é Cristo. Nós tínhamos a certeza de que o Senhor justificaria os teus servos. É disso que eles estão falando. Não é parar, Deus, e mata eles. Aliás, se você ler os salmos, a grande maioria dos salmos são salmos de desespero, são salmos de clamor a Deus. Deus, faz justiça, Deus, me ajuda, me acolhe, onde está o Senhor nas minhas tribulações? Lê os salmos. Os salmos, a maioria dos salmos são salmos de desespero, e de muitas vezes de perguntas muito honestas a Deus. Deus, onde está o Senhor no meio dos meus problemas? Esse é o dia que Deus marcou para colocar tudo isso em ordem. Tudo isso em ordem. Então, qual é a mensagem de tudo isso? Para aqueles que não têm a visão espiritual aberta, entendendo o que é a visão espiritual aberta. Senão, para você não pensar, não começar a pensar, aí está gravado, está na internet, aí, a visão espiritual aberta, o que o livro do Apocalipse é? Uma revelação. Então, visão espiritual aberta é a Bíblia. Você lê a Bíblia e entender a palavra de Deus. A morte dessas pessoas é uma morte em vão, mais uma vez. Mas nós que acreditamos, que entendemos o propósito de Deus em todas as coisas, sabemos que Deus tem um dia que Ele vai justificar os seus servos. Um dia que Ele vai vir e vai estabelecer. E mesmo que nós venhamos a morrer nas mãos de pecadores, nas mãos daqueles que odeiam a Deus, nós continuamos firmes. Porque esse é o chamado das 7 cartas. Ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Nós somos chamados para permanecer fiéis no meio das tribulações. E aí nós vamos no 6º selo, o dia do Senhor, que você vai encontrar lá em Joel capítulo 2 e Mateus capítulo 24, eu acabei de ler aqui, nós acabamos de ler aqui, que é o dia do julgamento. Se você for no finalzinho de Mateus 24, no versículo 29, você vai achar mais isso. Você lê depois todo Mateus 24, tá? Mas em Joel vai falar do dia do Senhor, o dia que Deus ele vem, ele desfaz, ele destrói todas as coisas, o dia do grande julgamento. No Antigo Testamento você vai achar muito essa referência, o dia do Senhor, é o dia do julgamento, é o dia, e Joel está falando, por que vocês querem o dia do Senhor? É um dia de trevas, é um dia do julgamento. Então, aí do versículo 12 ao versículo 17, o que a gente tem? No capítulo 6, aqui. Esse é o 6º selo. O 5º selo, qual que foi o 5º selo? Um pedido de justiça. O povo está pedindo justiça a Deus. O que Deus dá ao seu povo? Justiça. Agora ele vem, aí se abre o 6º selo. Aí quando se abre o 6º selo, o universo entra em colapso. Porque agora Deus vem com justiça. E aí nós temos o que? A ira de Deus. Deus ele vem para julgar. É o final da história do homem sobre a terra. Então, o 6º selo é a resposta de Deus ao 5º selo. E aí nós concluímos com isso. A ira do Cordeiro. Esconda-nos da ira daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. E João aqui, gente, ele tem em mente uma coisa, ele quer te chocar com isso mesmo. A ira do Cordeiro. Como assim a ira do Cordeiro? Quem
já viu um cordeiro irado? Quem já viu um cordeiro atacar alguém? Mas ele vai fazer o quê? Uma cabeçada. É um cordeiro não sabe fazer, mas o cordeiro é um dos animais mais inofensíveis que existe. Eles não conseguem nem se proteger dos seus predadores naturais. Eles precisam de pastores, porque eles não conseguem fazer isso sozinhos. Como assim a ira do cordeiro? O que é um cordeiro irado? E pelo menos 4 lições a gente pode tirar disso aqui. A primeira, a ira de Jesus, ela é real. Deus não é um Deus que aceita qualquer coisa e de todo jeito. Deus não é, o Deus amor, já falei isso. Deus não é o Deus amor que aceita qualquer coisa. Ele é o Deus que é amor, mas Ele é o Deus que é justiça ao mesmo tempo. E o amor dele não subjuga a sua justiça. Ele é ao mesmo tempo justo e santo e amoroso. Então, Deus é um Deus que se ira. Aliás, se você for pegar o Salmo 5:5, você vai ver que Deus se ira todos os dias. Como assim Deus se ira todo dia? Abre o jornal todo dia. Você vai ficar irado todo dia. Mas, em segundo lugar, mas não por mera vingança. Deus não é um Deus que se ira por mera vingança. Eu quero... Porque os reis da terra são assim, eu não gostei de você, vou te matar. Eu não gostei daquele país, eu vou lá e jogo uma bomba lá. Não, Deus não é assim. Ele é justo e Ele é santo. Tudo que Ele faz é com justiça e santidade. E amor. E amor. Então Ele faz isso por amor à sua criação, porque Ele criou, Ele tinha um plano quando Ele criou. Mas o pecado destruiu a sua criação. E Ele vai redimir a sua criação. Porque os planos do Senhor não se frustram. Ele é o Deus que cumpre, em terceiro lugar, as suas promessas e propósitos. Que é um pouco do que eu acabei de dizer. No Éden, Ele criou o homem para estar com Ele, para sempre desfrutar do paraíso. E Ele vai fazer isso. Os planos do Senhor vão se cumprir. Ele vai refazer essa terra. E aqui nós habitaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Em quarto lugar, a ira de Deus é demonstrada na cruz. Como assim cordeiro irado? O que é um cordeiro irado? Um cordeiro irado é um cordeiro que morre na cruz. Ali é demonstrada a ira de Deus, porque Jesus absorve a ira. Então, como a frase, a ira do cordeiro, João está demonstrando a terrível ira de Jesus, mas aquele que vem com ira é o mesmo que morreu para perdoar-nos dos nossos pecados. E para nos perdoar dessa ira que está para vir. Então esse mesmo cordeiro, que é o cordeiro irado aqui, não se engane, ele não é injusto. Esse cordeiro irado é o cordeiro irado que veio para sofrer sobre ele a ira do Pai, para que nós não tivéssemos que sofrer o dia da ira. Amém? Então, na semana que vem continuamos nosso estudo no capítulo 7.